Yes! Gente, boa noite. Quem é que está animado para esse culto? Eu estou muito empolgado por aquilo que Deus já está falando desde o momento da primeira canção. Eu confesso que mexe comigo quando os adolescentes aparecem, eu me torno um pouco mais adolescente junto, né? Isso aquece meu coração. Então, se tem alguém do seu lado que está meio paradão, meio xoxo, capenga, né? Olha para essa pessoa do seu lado. Vê se ela está com essa cara meio pacata assim, né? Se ela tiver com essa cara, fala assim: me permite fazer algo nessa noite? Pergunta assim: me permite fazer algo nessa noite? Aí a pessoa com confiança fala assim: permito. Fala: permito. Agora fala assim: eu vou lamber a sua orelha para você acordar. Amém ou não amém? Não amém, né? Amém. Abre sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Gênesis 3, 8. Vou colocar o microfone aqui, senão minha esposa depois briga comigo que eu falo muito longe do microfone. Vocês estão me ouvindo agora? E aí, pessoal? Gênesis 3, 8 em diante. Diz assim a palavra. Todo mundo achou aí? Amém? Bora. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Então Deus perguntou: quem lhe disse que você está nu? Você comeu do fruto da árvore na qual eu proibi de comer. Disse o homem: foi a mulher que tu me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. Feche seus olhos, rapidinho. Jesus, nós pedimos ao teu Espírito Santo que fale ao nosso coração, que ministre ao nosso coração a sua palavra, que escreva nas paredes do nosso interior a sua verdade, que confronta todo engano e toda mentira que talvez em algum dia nós nos apropriamos como uma verdade para a nossa identidade. Mas tudo o que é engano, tudo o que é mentira, nós pedimos agora: Espírito Santo, traz luz aos olhos do nosso entendimento e nos revela a beleza de Cristo, o único que é capaz de produzir vida e vida eterna em nós e através de nós. Amém e amém. E fala uma coisa: quem aqui conhece alguém que é atrasildo? A minha esposa falou que conhece alguém. Quem aqui conhece alguém que você combina as coisas e parece que a pessoa ela está num mood atrasado, num estilo de vida com delay, sabe? Ela tem um delay automático. Então você combina, vamos sair 8 horas, vamos. A pessoa na cabeça dela é 8h15, é 8h20, né? Mas sabe o que é mais curioso de alguém que está atrasado? Presta atenção. Sabe o que é mais curioso? Tem alguém aqui que tem algum amigo assim? Tem alguém aqui que tem um amigo que está aqui assim? Tem alguém que é assim? Né? Vamos lá. Mas sabe o que é mais curioso de alguém que vive esse lifestyle de atrasildo? É que ele tem as melhores desculpas para justificar o porquê ele é assim. Estou mentindo?
Não é assim? Olha para a pessoa que você conhece que é assim e fala assim: escuta essa palavra. Escuta essa palavra, é para você, querido irmão, né? Mas a gente pastoreando jovens e adolescentes e vivendo essa vida de compromissos dentro, né, do ambiente da igreja, a gente sempre lidar com essa realidade. Porque a gente marca as coisas, por exemplo, o culto, ele não começa às 8h30. Ele começa às 8. Não. Gente, que hora que começa o culto? O culto não começa depois do louvor. O culto não começa depois desse período, né, que a gente tem ali de recepção e tal. O culto começa às 8. A célula que a gente frequenta, que a gente faz parte, ela tem um horário marcado. Mas sabe o que é mais maravilhoso? É quando você pergunta para a pessoa o porquê que ela está chegando atrasada. E nós escutamos como pastores, líderes, amigos que convidam essas pessoas para participar dessas dinâmicas que existem na igreja, no corpo de Cristo e até outros ambientes. Essas pessoas, elas têm a capacidade criativa de inventar as maiores desculpas esfarrapadas que nós poderíamos registrar na história, quando o convite, ele é feito para um ambiente como esse aqui. Quando nós convidamos alguém para ir, né, para algum lugar, vamos comer, vamos para o churrasco, né? Vamos fazer um rolê, vamos para a praia, vamos comer um hambúrguer. Raramente as pessoas se atrasam. Agora, vamos ouvir a palavra de Deus? Vamos ter um tempo junto de aprender, olhando para Jesus, quem Ele nos criou para ser, para que de alguma forma a gente se pareça mais com Ele, como homem, mulher, como profissional, como amigo, como filho, como pais, alguns aqui, eu não sei, mas o convite, quando ele é feito para viver uma dinâmica que soa para nós chata, soa para nós dura demais, soa para nós confrontadora demais, soa para nós verdadeira demais, a gente ambiente. E nós somos peritos em dar desculpas esfarrapadas ao longo da nossa vida para encarar os processos que nós deveríamos viver. Quer um exemplo disso? Deus está falando, não namora agora. Deus está falando para algumas pessoas, né, algumas coisas específicas, seja por meio de um relacionamento pessoal, seja por meio, né, da dinâmica dos relacionamentos dentro da igreja, do corpo, da sabedoria da multidão. Eu não sei, mas existem pessoas que têm escutado direções, têm escutado algumas orientações e conselhos, mas nós fazemos aquilo que nós queremos fazer. E a pergunta que eu faço para você hoje é: o que você quer fazer da sua vida? E não o que eu quero que você faça da sua vida. Pergunta para a pessoa do seu lado assim: não é o que eu quero que você faça. Mas aí pergunta com vontade: o que você quer fazer da sua vida hoje? E aí eu queria que você falasse o nome dessa mensagem para essa pessoa. Fala assim: pare de dar desculpas. Aí você fala com vontade assim: o seu processo é responsa sua. Vira para outra pessoa e diga a mesma coisa: a sua história é responsa sua. Fala assim: não me meta nos seus bolos.
Se você precisar de ajuda, eu estou aqui. Mas resolva os seus BOs. Porque quando a gente vai fazer alguma coisa certa, a gente fica perguntando 1000 conselhos se a gente deve fazer ou não. Mas por que a gente não faz a mesma coisa quando a gente sabe que vai fazer alguma coisa errada? Por que a gente não pede conselho antes de fazer alguma coisa que nós sabemos que é duvidosa? Que nós sabemos dos riscos, que nós sabemos das possibilidades ruins que aquilo pode produzir em nós. E talvez eu e vocês nos esqueçamos de que existe algo intrínseco em nós como homens e mulheres, que somos frutos, somos descendência de Adão. Você sabia que Adão não é o nome de Adão? Quem aqui sabia disso? Adão não é o nome de Adão. Deus falou, Adão, vem aqui, Adão. Não, na verdade, Adão significa o primeiro de uma espécie. A palavra Adam, no hebraico, significa o primeiro de um molde, o primeiro de uma espécie, o primeiro que viria e se multiplicaria a partir dele até nós. Então, o que acontece quando o molde fica torto por causa do pecado? Tudo o que vem depois dele também nasce. Olha para a pessoa que está do seu lado, vê se ela está torta. Se ela estiver torta, você pode falar assim, você precisa de um novo molde. Você precisa passar agora por um molde chamado Jesus Cristo. Aquele que nos endireita, que nos transforma, que nos alinha, que nos bota num shape celestial. Aleluia! Mas o ponto é, se você quer entrar no shape celestial, não terceirize a responsa de se alimentar bem. Não terceirize a responsa de manter hábitos e disciplinas que transformam a sua história. E o que acontece é que Adão, quando é encontrado por Deus no jardim do Éden, logo após ele pecar, a primeira reação de Adão, a primeira reação do homem depois que ele peca, é que Deus aparece e obviamente ele não consegue se esconder de Deus. Porque quem pode se esconder de Deus? Quem pode se esconder de Deus? Você pode se esconder de Deus? Não. Então a pergunta que Deus está fazendo para Adão, ela muitas vezes também nos serve como uma carapuça, como uma touca que de alguma forma encaixa na gente. E obviamente a pergunta que Deus faz para Adão, ela não é geográfica. Ô Adão, onde você está escondido? Deus sabia que Adão estava escondido. A pergunta é se Adão estava se percebendo aonde ele estava, depois que ele tinha se afastado do plano de Deus. Então quando Adão é indagado por Deus, ao invés dele falar assim, eu fiz cagada, errei. Deus me perdoa, eu vacilei, escorreguei feio, desobedeci, e é isso. Não. A primeira reação de Adão foi terceirizar a culpa. O homem passou a culpa para a mulher. Olha que poético. Nem parece os dias de hoje. Nem parece tão problemático e real quanto nós viveríamos hoje. Mas eu não queria me ater ao gênero, mas à natureza. Eu e você somos peritos, como homens e mulheres, a terceirizarmos a culpa ou a responsabilidade dos processos e decisões que nós tomamos na nossa história. E o que eu e você muitas vezes estamos procurando é alguém para culpar. É alguém para nós ouvirmos, acatarmos, e se nós errarmos, nós culpamos. Quem é o culpado? Você ou seus pais? Quem é o culpado? É você ou a sua história, a sua vida, o seu chefe, o seu trabalho? Quem é o culpado? Quem é o culpado da sua história? Quem é o culpado das coisas que estão acontecendo, sejam as boas ou as ruins? Quem é o culpado da sua história?
A gente aprendeu a assumir um lugar vitimizado. A gente aprendeu a ocupar um lugar onde as coisas nos atingem e nós não temos nenhuma participação na nossa história. Meu irmão, eu e você fomos criados para tomar o rumo, cada um da sua história. Eu e você fomos criados para sermos criança, adolescente, nem deveria ter o jovem, porque adolescente já é o jovem, mas deveria ser adulto. Já percebeu que tem gente com 30 anos falando que é jovem? Não, eu sou jovem. Jovem aonde? Uma perna de cada vez, né? Jovem aonde, meu irmão? Você é adulto. Jovens são os adolescentes que estão aqui. Eles são jovens. Eles vieram aqui, pularam, se mataram, se bateram tudo, um no outro. E sabe quem que é o jovem? É aquele que estava aí atrás falando assim, olha que loucura. Olha que imprudência. Olha que insensatez. Eu não vou fazer isso nem a pau. A galera fica no fundão analisando, tá tudo bem, olha esses meninos são todos malucos. Mas a gente quer ser jovem para curtir a vida, mas não quer ser adulto para assumir a responsabilidade da vida. Deixa eu dizer uma coisa, você, homem, 30 anos nas costas, meu irmão, para de ficar dependendo dos seus pais. Porque se você estiver dessa condição agora, você não está procurando alguém para casar, você está procurando uma outra mãe. The king, the power, the king. Gente, vamos. Não, vamos lá. Eu nem comecei ainda a pregação direito, mas assim, eu tô falando alguma doideira aqui? Não, óbvio que eu não tô, dei o exemplo do menino, mas isso serve para as meninas também, né? Isso serve para as moçoilas, né? Moçoilas. Isso serve para a galera mais novinha também. Porque daí a galera novinha é o seguinte, eu já tenho 12 anos. Já tenho 12 anos. Eu nunca vou esquecer de uma vez que a gente fez uma enquete, o pessoal até fez na zoeira essa pergunta, mas foi tão engraçado porque foi uma pergunta que muita gente gostaria de ter feito, né? Na época que nós fizemos um negócio aqui de adolescentes, na época, e mandaram uma pergunta pra gente num recadinho assim, tenho 12 anos. Estou pronto para namorar. O que fazer? Então tem o outro lado também da moeda, né? Vamos dizer assim. Que é a precocidade, que é aquilo que a gente vê, muitas vezes a antecipação, a pressa, a ansiedade. E às vezes aquilo nos aponta para um lugar de emancipação antes do tempo. E aí a gente lidar com adolescentes vivendo dinâmicas de adulto. E aí vira uma baita farofa. Porque a gente tem adulto vivendo como adolescente, adolescente vivendo como adulto, e todo mundo está junto hoje aqui. E aí fala assim, traz uma mensagem que fala com os dois. Mas vira para a pessoa do seu lado e fala assim, vamos crescer. Vamos crescer. Abre a sua Bíblia aí em João, capítulo 9.
João 9, versículo 1 diz assim: ao passar na cidade, obviamente, Jesus viu um cego de nascença. Repita assim comigo: cego de nascença. E então os seus discípulos que estavam acompanhando essa jornada de Jesus no seu ministério perguntaram: mestre, quem pecou? Este homem ou os pais dele para que ele nascesse cego? Quem pecou? Quem errou? É a culpa de quem? É culpa dos pais deles que talvez fizeram algum pecado e Deus amaldiçoou a geração que viria a partir deles? Quem que errou? Ou será que foi esse menino? Quem é o culpado dessa história? E aí então Jesus, no versículo 3 diz assim: ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. Então os discípulos estão querendo achar quem é o culpado. E os discípulos, obviamente, conheciam a palavra de Deus por meio das escrituras do Antigo Testamento e sabiam que alguém que era cego de nascença era fruto, provavelmente, de algum ato de irresponsabilidade para com a santidade de Deus na família antecessora daquele homem. Talvez eles estavam imaginando que sim, os pais deles tinham desobedecido e aquilo recaiu como uma maldição hereditária. Quem já ouviu isso? A maldição que vem pingando do pai, passa para o filho para o filho, do filho para o filho. E eles estavam acreditando que era uma boa possibilidade daquele cego. Essa cruz gigantesca que está aqui em cima não tem a ver porque Jesus foi culpado, mas foi porque Jesus pegou a minha e a sua culpa e tomou sobre si. O que Jesus está falando para os discípulos é: não importa o tamanho da culpa que vocês poderiam nominar para esse homem, eu estou assumindo a culpa de uma nova história. Não importa se ele nasceu desse jeito, hoje ele vai ser diferente. Não importa se ele chegou até aqui de um jeito, hoje ele vai sair de outro. Não importa se ele estava perdido, hoje ele foi encontrado. Não importa se ele estava morto, hoje ele vai encontrar vida. Não importa se ele estava distante, hoje ele será aproximado. E não tem a ver com quem é culpado, tem a ver comigo. O que define a sua história não é você identificar o culpado do seu passado, mas o culpado do seu futuro.
Quem é o culpado do seu presente e do seu futuro hoje? Quem tem influenciado a sua história hoje? Veja só, o seu passado, você não pode mexer em nada. O seu passado você pode olhar e falar assim: que ruim, que droga, que lixo, que horrível, que chato, que triste. Mas a pergunta é: o que você vai fazer com o seu presente e com o seu futuro diante dessa oportunidade de conhecer Jesus Cristo e receber Jesus Cristo como aquele que te salva, te transforma e te capacita para uma nova vida? Muitas vezes nós chegamos para as pessoas e compartilhamos a nossa história, talvez até em busca de sabedoria, em busca de conselho, em busca de uma direção, e muitas vezes nós nos ferimos com as pessoas, porque elas talvez vão falar de culpa, porque elas talvez vão falar de pecado. Mas o que Jesus está falando para os discípulos é que a igreja não foi chamada para ser aquela que nomeia pecado um dos outros. Eu e você não fomos chamados para ficar medindo um ao outro por quem tem mais pecado ou não, ou quem é mais santo ou não. Porque diante de Jesus, eu e você só temos um culpado que nos salvou, que nos libertou, nos transformou. É Jesus. Todos nós estávamos cegos de nascença, incapazes de ver um palmo à nossa frente. Mas quando eu e você encontramos Jesus de verdade, não importa o tamanho da culpa que você carregue, não importa o que os outros tenham rotulado você até aqui, quando Jesus aparece na nossa frente, Ele muda a nossa história. Ele muda a sua história. Jesus não muda um pouco. O desejo de Jesus não é fazer uma gambiarra na sua história. Jesus não quer simplesmente colar um band-aid na sua história. Jesus quer te curar de verdade. Jesus não quer simplesmente anestesiar a sua dor. Jesus quer te sarar por inteiro. Quem é que entende o que eu estou falando? Então Jesus está falando com os discípulos e quebrando alguns paradigmas da religiosidade que eles tinham, de achar que Jesus estava propondo uma religião onde meu pai pecou, então eu estou em dívida, meu pai fez isso, então eu nasci assim, endividado. Essa era a resposta que a lei de Moisés propunha para os discípulos acreditar que Jesus era aquele que seguiria a lei de Moisés. E então Jesus está falando que a graça triunfou sobre o julgamento. Esse é o conselho que o apóstolo João dá na sua carta. Parem de ficar julgando as pessoas que estão chegando, porque a graça de Cristo triunfa sobre o julgamento. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: existe um Cristo disponível para nós. Então no versículo 4 ele diz: é necessário realizar as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Jesus não se encontra comigo e com você para simplesmente ficar batendo um papo de amiguinho. Nós estávamos falando esses dias entre os pastores, discutindo uma filosofia, uma ideia ou um ideal que essa geração projetou sobre Deus amigo, e que ela está divergente do que a palavra diz sobre o que é ser amigo de Deus. Jesus em João 15 vai dizer que aqueles que obedecem os meus mandamentos são chamados de amigo, e amigo de verdade é aquele que dá a vida pelo seu irmão. Então ser amigo de Deus não é você chegar e trocar ideia como aquele cara que chega no rolê e cumprimenta e fala assim: e aí Deusão, boa? Da hora?
suave. Não. Não se trata de você ser descolado com Deus. Se trata de você entender a dimensão do que para Deus é ser amigo. Para Deus ser amigo é ser cúmplice. E ser cúmplice é você partilhar de tudo que o outro vive e tem. E então não é só partilhar daquilo que nós julgamos que Deus quer partilhar conosco, que é a parte boa, vamos dizer assim, que a gente fala assim, não, essa é a parte boa. Ei, você quer participar da glória de Cristo? Então há um convite para você participar também do sofrimento de Cristo. Não dá para você ser amigo de Deus e falar assim, não, eu quero só a glória. Mas não tem como acessar a glória se você não participar do sofrimento. Não tem como você seguir a Cristo e não tomar a sua cruz e negar a si mesmo. Não tem como você continuar seguindo Cristo, assumir que Ele agora é o seu Senhor, o seu dono, o seu mestre, e Ele não te discipular em nada, e Ele não transformar em nada a sua vida. Não tem como você falar que é crente, mas a sua crença não produz nenhum tipo de mudança. Não tem como você entregar a sua vida para Jesus e ficar tentando negociar com Ele as decisões que são mais radicais na sua história. Não tem como, ou você obedece a Jesus, ou você não obedece. Não tem como ser um pouco obediente. Não tem como você ser um pouco amigo. Ou você é amigo de verdade, ou você está vivendo coleguismo com Deus. Deus não quer esse nível de amizade. E nós estávamos falando sobre como essa geração interpretou um Deus amiguinho, na mesma dimensão do amigo que a gente encontra na escola, na mesma dimensão que a gente encontra um amigo de longa data, que nos conhece, a gente se respeita, se tolera, a gente abre coração, mas a gente não tem nenhuma expectativa que o outro vai entrar e invadir um espaço desconfortável nessa relação. Ah não, Deus é meu amigo, Deus é meu parça. E Jesus está falando para os discípulos: eu fui enviado para fazer um trabalho enquanto ainda é dia. E Ele está falando isso na frente do cego, Ele está falando isso na frente dos discípulos, e provavelmente na frente de um monte de gente que estava seguindo eles. Eu não estou brincando com quem eu desejo me encontrar. A pergunta é, diante do encontro de alguém que não está brincando, qual é o seu comportamento? Você tem brincado ou levado a sério Jesus Cristo? Você tem brincado com quem não tem brincado? Então isso talvez possa te custar caro. Pare de brincar com aquilo que Jesus não veio para brincar. Pare de brincar com aquilo que Jesus não só não brincou, como levou tão a sério, que Ele levou para a cruz do Calvário. Jesus não levaria um assunto brincalhão para a cruz do Calvário. Jesus não brincaria a ponto de morrer por alguém que Ele estaria brincando. Jesus não está brincando nos processos que você foi chamado para viver. Ele não está brincando. Mas como eu e você estamos reagindo a essa jornada? Como eu e você estamos lidando com esse Cristo que aparece e não aparece para simplesmente ficar assistindo eu e você, mas Ele aparece para fazer uma obra. É necessário realizar a obra daquele que me enviou enquanto é dia. E Ele termina: a noite se aproxima, quando ninguém mais pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus está dizendo para aqueles discípulos que Ele não está brincando com a vida daquele cego, que aquele encontro não seria um encontro casual, que aquele encontro estava na agenda de Jesus, aquele encontro tinha um propósito, que aquele cego fosse transformado, que aquele cego fosse de forma sobrenatural curado, e mais do que isso, tivesse o seu destino alterado. Então no versículo 6, depois de dizer isso, diz que Ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva
e colocou nos olhos do cego. Olha que beleza, vocês reclamaram de eu falar para lamber a orelha do outro? Jesus curou um cego como? Cuspiu no chão, fez uma bolotinha de lama e colocou no olho do cego. Você consegue imaginar os discípulos vendo aquela cena? E o cego obviamente não está vendo o que Jesus está fazendo. E o cego está aqui, né? Tipo assim, Jesus está falando assim, tudo isso aqui é para que se manifeste a glória de Jesus. E o cego, yes. E o cego está ouvindo a conversa. Não, eu vim para fazer uma obra. E o cego, yes. Vamos lá. The king, the power, né? Vamos lá. E o cego está no manto. Daqui a pouco ele fala assim, e eu vou fazer algo para vocês verem como que é. E o cego, yes. E aí ele escuta. E o cego, o que está acontecendo aí? E o cego não está vendo o que está acontecendo. Ele não está vendo o processo. Ele não está vendo o que está acontecendo. Talvez ele era incapaz de entender o que estava acontecendo. Mas Jesus está trabalhando. E nós não estamos entendendo. Jesus está mexendo em coisas que nós não temos controle. E nós não estamos entendendo. Nós não estamos conseguindo ver o que Jesus está fazendo. Mas Jesus está mexendo. E o barulho do que Ele está fazendo nos incomoda. E aquilo vai gerando em nós uma expectativa e um medo ao mesmo tempo. Mas nós sabemos que nós não podemos fazer nada para mudar quem nós éramos. A nossa natureza não poderia mudar por nenhum tipo de ação humana. Então o cego jamais poderia fazer algo para mudar a sua natureza, o seu rótulo, a sua identidade. Mas ele está escutando esse homem que foi apresentado como o Cristo, aquele que é capaz de transformar, de curar, de salvar. E ele está escutando o processo, e ele ao mesmo tempo está com expectativa e medo, porque é o desconhecido, é o que produz em nós uma fé. Então Jesus pega aquela lama e põe no olho daquele cego. Eu poderia filosofar, fazer um monte de coisa para falar da lama, da água, do cuspe, do Jesus, enfim, um monte de coisa, mas eu quero simplesmente dizer que nós não entendemos os processos de Jesus na nossa vida. Mas o que eu e você não fomos convidados para entender e explicar os processos, mas sim para confiar nos processos. Quem aqui, eu sempre falo desse exemplo, quem aqui gosta de doce? Amém? Eu não sou tão fã de doce assim, para mim me pega mais as coisas salgadas. Mas tem um doce para mim que mexe comigo. E ele é de uma empresa que tem aqui perto, de uma bolaria, né? É isso? Que chama Sodier. É um bolo de ninho com morango. Aquilo é venenoso, né? É uma sedução ali na vitrine e tal. E eu poderia falar para vocês, gente, comam esse bolo. Comam. É muito bom. E aí você vai me perguntar, você já comeu? Eu falo assim, sim, já comi. Maravilhoso. Pode comer. Eu garanto, você não vai se arrepender. Aí beleza. E aí você vai e encontra um amigo que pergunta assim, quem aqui gosta de doce? Aí você fala assim, eu tenho uma sugestão. Que tal a gente comprar um bolo de ninho com morango lá da loja lá da Sodier? Aí a pessoa fala assim para você, é bom? Você já experimentou? Você fala assim, não. Mas eu conheço alguém que diz que é muito bom. Não faz sentido você vir aqui e ir embora e falar do que eu experimentei. O que faz sentido é você comer, provar, e então depois de experimentar Cristo, você mesmo testemunhar da experiência transformadora que é.
Ele é o culpado da sua história. Ele é o culpado da transformação que talvez você esteja na margem de viver e esteja com medo de confiar. É como se você soubesse, mas por não conseguir ver, você está apreensivo. O que é isso? O que ele está fazendo? Você desconfia. Você está incapacitado de ver a totalidade do que ele está fazendo, mas você sabe que é ele. As pessoas estão te convidando para ir nesse lugar onde as pessoas falam dele. Vamos na igreja, vamos no culto, vamos na cela, vamos na minha casa, senta na mesa, deixa eu falar. E você está com a cegueira da sua vida, do seu orgulho, da sua jornada. Você está cego e você está com medo. Fala assim, será? Eu não sei. Será que eu entrego mesmo a minha vida para Jesus? Será que eu confio mesmo? Será que... E então, Jesus põe a lama nos olhos daquele rapaz. E depois, de colocar ali, ele disse: vá agora lavar o seu rosto no tanque de Siloé. E o próprio texto diz que Siloé significa enviado. Já ouviu aquela coisa assim: Rafa, eu não vou me batizar porque eu não estou pronto. Eu não vou me entregar para Jesus porque eu não estou pronto ainda. Porque, na verdade, eu preciso melhorar algumas coisas. Minha vida não está muito legal, hein? Eu preciso entregar alguma coisa boa para Jesus, né? Porque eu vim aqui entregar, eu sou um traste. Jesus não vai me querer muito. Já parou para pensar que a gente fica negociando com Deus o melhor momento para a gente se entregar a Ele, pensando que nós somos capazes de endireitar nossa vida para depois se entregar a Jesus, e sendo que o Evangelho apresenta quem nós realmente somos, e que aquele que endireita e limpa as nossas vidas é Jesus. Então você não endireita a sua vida para entregar ela para Jesus, você se entrega a Jesus e Ele endireita a sua vida. Você não limpa a sua vida para se entregar para Jesus, você é incapaz de fazer isso. Você se entrega para Jesus e Ele limpa a sua vida. Você é incapaz de perdoar a sua culpa, você se entrega para Jesus e é Ele quem limpa a sua culpa e a condenação na sua vida. Então o que Jesus está falando é: vá se lavar, porque isso envolve uma ação sua de fé, de confiar. Mas quem faz a purificação da sua vida é Cristo. Ele está falando: vá se lavar no enviado, vá se relacionar com aquele que foi enviado, vá mergulhar na água daquele que é o único capaz de limpar as impurezas do seu coração. Talvez do seu pé, do seu corpo você consiga, mas e do seu coração, da sua alma, da sua mente? Não, vá se lavar em Cristo. Mas não é uma decisão que Ele dá para alguém por alguém. Não é um processo que envolve um terceiro. Porque chega uma hora que eu e você precisamos decidir o que nós queremos. A pergunta é: o que você quer fazer com o que Deus está fazendo na sua vida? Vá se lavar. Vá até Jesus. Vá até a palavra. Vá até uma vida de rendição, confiança, oração, entrega. Vá e responda ao que Jesus está trabalhando em você. Vá e corresponda em fé, confiança e dependência. Não existe nada mais que Deus possa fazer por mim e por você que já não foi feito na cruz do Calvário. A pergunta agora é: o que você vai fazer com tudo o que foi feito? É continuar vivendo a mesma vida religiosa? Então você vai viver os processos pela metade? Você vai ver Jesus trabalhando na lama, colocando nos seus olhos, mas quando chega o convite: vá se lavar. Ah, não, eu queria que alguém viesse me lavar, sabe?
Eu queria que alguém viesse orar por mim, sabe? Eu queria que alguém viesse fazer algo por mim. Eu queria que alguém me abraçasse. Eu queria que alguém... Seu processo é responsa tua. Pare de terceirizar aquilo que Jesus está ordenando a você. A partir de agora, vá se lavar. Fala para a pessoa do seu lado assim: vai tomar banho. Então o texto diz, eu estou encerrando aqui: o homem foi, lavou-se e voltou vendo. Os seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmaram que era ele, outros diziam: não, apenas parece com ele. Contudo, ele próprio insistia: sou eu mesmo. Eu estou diferente, mas sou eu. As pessoas não vão entender você depois do dia que você se lavar. As pessoas não vão te reconhecer. Não, fala: não é a mesma pessoa. E aí você vai falar assim: não, sou eu sim, mas é que eu tive um encontro com Jesus e a minha vida mudou. E não só porque Ele fez algo em mim, mas porque agora eu estou respondendo a Ele, porque eu tenho me lavado todos os dias nele. Veja só, transformação não é um milagre instantâneo. Transformação envolve eu e você nos lavarmos todos os dias nele. Tem gente que vem aqui e fala assim: poxa, vim num culto, saí e continuei a mesma coisa. Lógico, porque o culto não é a totalidade do seu relacionamento com Jesus. Porque quando você vem aqui, você pede para alguém orar por você, mas Jesus te criou para que você orasse por você mesmo. Você vem aqui e obviamente uma oração calorosa, um louvor quentinho, poxa, nos fortalece. Mas e quando você está na sua rotina, de segunda a sexta, se você não correr para a fonte, se você não ir se lavar todos os dias, meu irmão, é de sábado a sábado, lavando a mesma sujeira. Tem gente fedendo o mesmo pecado há anos e quer achar um culpado para isso, meu irmão. Vai se lavar. O que você precisa é nutrir um relacionamento vivo com Jesus. A partir do momento que você sai daqui, é você e Jesus. Não tem um pastor, um personal pastor. Não tem. Não tem um personal líder de célula. Não tem um personal amigo cristão. Não tem. Eu nunca vou esquecer uma vez que num aconselhamento um jovem falou assim: Bicudo, sabe o que eu precisava? Era de alguém o tempo todo me mandando uma mensagem dizendo: não desista, não peca agora, continua. Eu falei: pô, velho, mas você tem um Espírito Santo. Ele faz um trabalho muito mais dedicado e perfeito do que eu. O que você precisa não é terceirizar a culpa da sua história. O que você precisa é correr para a fonte, para que você seja o responsável pela sua história. Pare de choramingar por coisas que você deveria decidir. Para de ser mimimi com coisas que você precisa se posicionar. Você acha que Jesus vai descer lá do céu e pagar a sua dívida? Meu irmão, vai buscar ajuda. Vai se capacitar, vai estudar, vai buscar um curso de como fazer gestão de finanças e vai pedir ao Espírito que te dê sabedoria para o seu consumismo descontrolado. O que você precisa, hoje eu estou muito pastoral. O que você precisa é tomar vergonha na sua cara. Porque você sabe o que precisa fazer. E nós estamos nutrindo uma relação de vir aqui sábado após sábado, escutar a mesma mensagem
e a gente já está calejado, a gente nem sente mais a pancada. É como a gente assistir o mesmo filme e a gente fala assim: repara que essa parte é boa. A gente já sabe. A pergunta é: o que você faz com o que você sabe? Eu creio que existe um convite aqui para nós, a nós tomarmos uma decisão de não vivermos os processos pela metade. Eu sinto no meu espírito que existem pessoas aqui que estão encerrando processos pela metade desde que entregaram sua vida para Jesus. Nunca entregaram totalmente a sua vida para Jesus. Nunca encerraram de fato amizades que precisavam ser encerradas. Nunca encerraram parágrafos na sua história de coisas que você fazia e que deveria ter parado de fazer depois que você teve um encontro com Jesus. Que vocês começaram coisas que vocês sabiam que edificavam a sua fé, a sua jornada, mas pararam no meio do caminho, porque aquilo estava te exigindo assumir a responsabilidade, encarar coisas antigas e dizer: eu vou viver o novo de Cristo na minha vida. Existem pessoas aqui que têm o hábito de começar e não terminar coisas. Está cheias de processos pela metade. Começou faculdade, parou na metade. Começou um trabalho, parou a história pela metade. Começou uma amizade, parou a amizade pela metade. Começou um namoro, parou o namoro. Para de história pela metade, vai pulando para outras histórias pela metade. Eu sinto dizer que você está vivendo uma vida incompleta. O que você precisa é de Jesus removendo a cegueira do seu coração, para que você possa ver quem Ele é de verdade. Isso envolve você se lavar. Isso envolve você entregar e pagar um mico. Você consegue imaginar o cego com lama no olho indo na direção do tanque se lavar? Você consegue imaginar essa imagem do cego e diante de todo o processo que está todo mundo vendo, ele com lama no olho, indo na direção, meio tentando tatear? É uma exposição. Mas existem coisas que, porque nós não temos outra opção, nós já tentamos caminhos e não deu certo. Porque não tem outro caminho, nós simplesmente obedecemos. Nós simplesmente respondemos: Jesus, o Senhor é a minha última e única opção. Se o Senhor não mudar a minha vida por completo, ninguém mais pode. Então não importa a vergonha que eu passe em me expor, me rendendo, se entregando ao Senhor, eu quero experimentar um renovo na minha história. Se Deus está falando com você nessa noite, se você talvez seja desses que começa e não termina as coisas, se você é desses que talvez tenha carregado cegueiras que você não sabe explicar de onde surgiram na sua história, se talvez você carrega o peso de coisas que os seus pais fizeram e que você de alguma forma recebeu isso como uma condenação sobre a sua personalidade, sobre o seu jeito de tocar a sua vida, sobre a sua forma, sobre a sua carência, sobre as suas necessidades. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, talvez rotulado pelas pessoas. Ah, tá lá a pessoa que fica pulando de galho em galho. Ah, tá lá a pessoa inconstante. Tá lá a pessoa que tem medo. Tá lá a pessoa insegura. Tá lá a pessoa carente. Eu não sei qual é o seu rótulo, mas Jesus está aqui. E o desejo do Senhor não é que você saia daqui da mesma forma que entrou, mas que você seja tocado de forma extraordinária pelo desconhecido cuidado de Deus. Se você tem passado por lutas dessa forma, eu queria convidar você a ficar em pé. Eu quero orar por você. Vamos lá. Amém. Sim, Jesus. Eu queria convidar essas pessoas que ficaram em pé. Vocês podem vir aqui na frente. Nós queremos orar por vocês. Sim, Senhor. Enquanto as pessoas vêm, pediria para o restante da igreja ficar em pé. Pedir para os nossos líderes virem aqui. Nós queremos orar.
Tem alguém que está vindo aqui na frente e nunca entregou a sua vida para Jesus e deseja fazer isso hoje? Fala assim: eu nunca fiz uma oração entregando meu coração para Jesus, eu quero hoje. Se você nunca fez, levante sua mão aí onde você está. Tem alguém? Amém, glória a Deus. Tem mais alguém? Levante sua mão. Tem alguém aqui na frente? Tem alguém lá no fundo? Mais alguém? Levante sua mão só para eu ver. Amém. Antes de nós orarmos por vocês, eu queria fazer uma oração. E você que levantou a sua mão, repita assim comigo. Diga: Senhor Jesus. Vamos todo mundo, diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu reconheço que eu estava perdido, mas o Senhor me achou. Eu estava sujo, mas o Senhor me abraçou, e esse amor me constrangeu. E eu quero entregar a minha vida nas tuas mãos, para que eu seja tocado pelas águas da sua palavra, a partir de hoje, todos os dias, para sempre, para que o Senhor seja o dono da minha vida e me guie por onde eu for, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Yes. Enquanto nós cantamos essa canção, se você está aqui na frente, apenas estenda suas mãos para nós orarmos por vocês. Feche seus olhos e convida a igreja a nós orarmos por quem está aqui na frente. Se você puder interceder, são pessoas que estão se expondo, talvez como aquele cego, dizendo: Jesus, o Senhor é o único capaz de nos dar visão outra vez. O Senhor é o único capaz de nos devolver prazer e alegria de novo, para que dependamos dessa fonte que produz vida de verdade. Jesus, nós estamos cansados de carregar um fardo e uma culpa que não é nossa, mas de alguma forma recaiu sobre nós, a nossa história, os nossos pais, casamentos que foram quebrados e talvez dispensados sobre nós como culpa, condenação, peso. Jesus, traumas da nossa história que viraram marcas, cicatrizes, e que muitas vezes nos paralisam, nos impedem de crer, confiar, de caminharmos segundo a sua vontade. Jesus, toca-nos nessa noite, salva-nos dos nossos medos, salva-nos dos nossos temores, salva-nos daquilo que nós ouvimos e que de alguma forma nos influenciou, aquilo que definiu quem nós somos. Jesus, o Senhor tem nos chamado a vivermos uma filiação em Ti. Nós fomos criados para sermos filhos e filhos amados. Livra-nos de sermos órfãos, livra-nos de vivermos debaixo do engano, do abandono, da rejeição, da amargura e da tristeza. Consola-nos nessa noite, Espírito Santo. Espírito Santo, o Senhor é o único que pode tocar e transformar o que homem algum pode. Muda a nossa história hoje, muda o nosso destino hoje. Nós não queremos sair daqui da mesma forma que entramos. Não há outro nome, não há outro amor, não há outro rei, nem outro Senhor. Minha devoção, dono da minha afeição. Não há outro nome, não há outro amor, não há outro rei, nem outro Senhor.
eu não vou trocar o que eu encontrei. O mundo não pode me dar. Eu não vou deixar, eu não vou trocar. A boa parte está naquele que primeiro me amou. Não há outro nome, não há outro nome, não há outro amor, não há outro rei, nem outro Senhor. Minha devoção, dono da minha afeição. Não há outro nome, não há outro amor, só Ele. outro rei, nem outro Senhor. Minha devoção, dono da minha afeição. Eu não vou deixar, eu não vou trocar o que eu encontrei. O mundo não pode me dar. Eu não vou deixar. Eu não vou trocar, Jesus. A boa parte está naquele que primeiro me amou. Aleluia. Queria que todo mundo que estivesse aqui no salão olhasse para a pessoa do seu lado e perguntasse assim: qual é o processo de Deus na sua vida? Escute, pergunte e escute. O que Deus tem chamado você a confiar mais? Pergunte para a pessoa do seu lado assim: o que Deus tem te chamado a confiar mais? Tem algumas pessoas que estão viajando. Gente, olha para a pessoa do seu lado. Se você não conhece ela, fala assim: desculpa, meu nome é esse. Qual é o seu nome? Prazer. O que Deus tem te chamado para confiar? Tem gente com o braço cruzado. Tem gente... Vamos lá, gente. Isso aqui é um culto. Isso aqui não é um show. Então pergunte aí para quem está do teu lado, fala assim: o que Deus tem falado com você? O que Deus tem chacoalhado? O que Deus chacoalhou com você nessa noite? Eu posso orar por você? E aí eu queria convidar você a se juntar com essa pessoa. Talvez você tenha algum relacionamento. Se junte aí com ela. Ore pedindo ao Espírito Santo que nos ajude. Espírito Santo, nós não damos conta, muitas vezes, do caminho que nós estamos trilhando. Sozinhos, eu e você, nós não damos conta. E nós reconhecemos agora, Espírito, que nós não damos conta. Nós precisamos do Senhor nos guiando. Nós precisamos do Senhor nos conduzindo. Vamos lá, ore aí com quem está do seu lado. Vamos lá, feche seus olhos e ore com essa pessoa. Espírito Santo, fortalece-nos, amolece o nosso coração, e
e nos leva a um lugar mais dependente, menos orgulhoso, menos receoso, menos duvidoso. Se você tem dúvidas, coloque agora diante do Senhor, fala assim: Jesus, me ajuda a vencer a minha incredulidade, me ajuda a vencer os meus medos, me ajuda a vencer os meus traumas, me ajuda a ser um homem e uma mulher melhor, me ajuda a ser um marido, uma esposa melhor, me ajuda a ser um filho, uma filha melhor, me ajuda a ser um pai, uma mãe melhor, me ajuda Espírito Santo. Nós somos tão carentes, só o Senhor pode nos conduzir com palavras de vida. Por isso vem e toca-nos, convence-nos nessa noite, para que saiamos daqui de uma forma diferente de como nós entramos. Esse é o nosso desejo e oração. Nós não vamos deixar ou trocar aquilo que nós encontramos aqui nessa noite, porque o mundo não pode nos dar nenhuma proposta que se pareça com Jesus. O que nós precisamos, o que nós queremos todos os dias é Jesus. Jesus, Jesus, aleluia. Vira para a pessoa do seu lado e diga assim: o que você precisa é de Jesus. Dê um sorriso para essa pessoa, fala assim: o que você precisa de verdade para trocar essa sua carinha brava aí é de Jesus. O que você precisa para trocar essa tristeza no seu rosto é de Jesus. E quando eu e você temos como alvo da nossa vida Jesus, a palavra diz que o nosso rosto resplandece em alegria e jamais apresenta algum tipo de frustração. Então dê um abraço nessa pessoa do seu lado e diga assim: vamos voltar a nossa atenção para Jesus. Eu queria cantar uma última canção, queria chamar a galera aqui de novo na frente. Eu estou empolgado hoje. Se você teve um encontro com Jesus e grato como você está, vem, bora. Eu sei que tem gente que está enxugando choro, eu sei de tudo, mas vamos lá. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Hey, hey. Eu louvo nos vales, eu louvo nos montes. Yeah. Eu louvo no dia e louvo na noite. Eu louvo se vejo que estou cercado, pois meus inimigos serão derrotados enquanto eu viver. E o quê? Louve ao Senhor todo o meu ser. Meu ser, eu louvo se vejo, louvo se não, eu louvo pois sei que estou em suas mãos, guerreiro louvando em adoração, com nosso louvor. Louve ao Senhor todo o meu ser. Não vou me calar, meu Deus vivo está.
falar, louve ao Rei. Louvo ao Rei, louvo ao Senhor, louvo a Cristo que ressuscitou, louvo aquele que é justo e fiel. Se prepara aí, vamos lá, vamos lá. Louvo ao Rei, louvo ao Senhor, louvo a Cristo que ressuscitou, louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano. E vai, vai, vai. Louve ao Senhor todo o meu ser. E louve Louve ao Se Senhor prepara. todo o meu e ser. tira o pé do chão. E Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Não vou me calar, meu Deus vivo está. como não te adorar. Não vou me calar, não vou me calar, meu Deus vivo está. Como não te adorar? Não vou me calar, meu Deus vivo está. Como não te adorar. Louve, louve ao Senhor todo o meu ser. As palmas, hein? Tudo que tem, fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem, fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem, fôlego, louve ao Senhor, louve ao Senhor. Tudo que tem, fôlego. O inferno perdeu mais um, livre sou. E livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou. O inferno perdeu. O inferno perdeu mais um, Livre sou. Livre sou. Livre sou. O inferno perdeu mais um. Livre sou. Livre sou. livre sou. O inferno Perdeu mais um, livre sou. Livre sou. Livre sou. o inferno perdeu mais um, livre sou. Livre sou. E tira o pé no chão. Me levantou, Me transformou. Meus pés na rocha ele colocou, graças ao Mestre, meu Salvador. Ei! meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Oh, oh, E grato sou. O inferno perdeu mais um, livre sou. Livre sou. Livre sou. O inferno perdeu mais um, oh. Livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um. Ei, 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 ei. O inferno perdeu mais um, livre sou. Livre sou. Se prepara aí, inferno. O inferno perdeu mais um. Livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um. Livre sou, livre sou. Me levantou, Me transformou, meus pés na rocha ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador. meu coração curou, Meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou. graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Yes!
Galera, você que está visitando a gente, não vá embora sem você passar na sala de conexão aqui, descer na rampa à direita. Nós queremos te conhecer mais. E é isso, é nóis. Coletivo! Boa noite, Deus abençoe. Até a próxima.